E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o Professor Cablan e peço pra você, por gentileza, se inscreve no canal, hein, mano? Vamos continuar aí, Caderno do Aluno, primeira série do ensino médio, parte 3. Atividade 11, olha lá, Portal da Matemática, o BMAP. Aliás, esse Portal da Matemática aí recomendo, hein, cara? Lá é muito bom pra você estudar, hein? De graça. Utilizando os dados aproximados da tabela 2, calcule o que se pede. Então tem aqui os dados da tabela 2, tá aí. E aí nós queremos saber o seguinte, primeira coisa aqui, ó. Determine o valor de AC. Então, AC é esse lado do triângulo aqui, que ele é retângulo. Triângulo retângulo tem o lado, aliás, é o lado AC é o X aqui, ó. Não falando besteirinha. Então, o lado AC é essa base aqui do triângulo, tá? Depois ele quer saber, ó, o valor do BA, que é a altura. E o ângulo, que foi dado aqui, 57. Esse símbolo aqui parece um B, é o beta, beta, beta. O ângulo beta no 57 graus. Vamos lá para o rascunho. Muito bem, preparei aqui já o esquema, preparei o terreno para a gente resolver o problema. O ângulo foi dado, beta, 57 graus. Já fui lá na minha tabela, né? E coloquei aqui o que eu preciso. São as informações do ângulo 57 graus. Coloquei aqui do ladinho, beleza. Letra A, ele quer saber a medida AC. Medida AC, que aqui no caso, né, chamou de X. Então, podemos já colocar aqui, ó, X, né? O resultado. Queremos, então, saber o valor de X. O que é X? O segmento AC, a medida do segmento AC. Bom, então o que nós temos? Nós temos um cateto que está do outro lado do ângulo. Então, esse cateto está do outro lado do ângulo. Então, ele é um cateto o quê? Oposto. Então, o cateto oposto está do outro lado do ângulo. Que ângulo? 57 graus. Qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto do ângulo? Esqueci aqui que tem a hipotenusa, pô. Foi dado aqui, ó, 100. Hipotenusa vale 100. Pronto. Cateto oposto com a hipotenusa, qual que é a razão trigonométrica? É o seno. Então, vamos utilizar aqui a razão seno. Seno. Como é que a gente vai montar a conta? Ó? Seno do ângulo 57 graus é igual cateto oposto, que mede x, dividido pelo cateto adjacente, que é quem? Aí, olha, cateto adjacente não, vai. Hipotenusa. Hipotenusa mais de 100. Você substitui aqui, ó. Substitui o seno pelo valor que está na tabela, que é 0,84. 0,84. E você encontra o valor do x, né? Isolando o x aqui. Então, nós teremos na sequência aqui, ó, o 100 está dividindo, vai passar multiplicando, então vai dar um x igual a 84. Tá aí. 84 é o valor da medida AC. Então, você pode colocar assim, né? AC, o segmento AC mede 84, tá? Geralmente a gente coloca assim, ó, segmento de reta, um tracinho em cima, assim, aí, sei lá. Essa foi a letra A, tá? A letra B, ele pede o segmento, a medida do segmento o quê? BA. Então é a altura, né? Nada mais é que a altura. Neste momento que você já conhece duas medidas, né? São três lados. Você conhece dois. O que vem na sua cabeça imediatamente? Teorema de Pitágoras. Então você tem dois caminhos nesse momento. Quando você tem um triângulo retângulo e você conhece dois dos seus lados, para conhecer o terceiro lado, você usa Pitágoras, tá? Como aqui o tema é razões trigonométricas, vamos usar razões trigonométricas, mas você poderia usar Pitágoras aí, tá? Bom, que razão trigonométrica relaciona o cateto adjacente ao ângulo com a hipotenusa? Lembrando que poderíamos também utilizar o cateto oposto, que nós calculamos, né? Vai de 84 graus. Então, eu poderia usar ou a tangente, você poderia usar ou a tangente ou o cosseno, que é o que eu vou utilizar aqui nesse momento. Vou usar o cosseno, tá? Então, o cosseno relaciona o cateto que está do lado, ou seja, o cateto adjacente, certo? Cateto adjacente com a hipotenusa. Então, vejamos aqui, ó, medida BA. Você pode chamar de alguma letra aí, mas eu vou deixar assim mesmo, BA, BA.
Medida BA vai ser quanto? Não sabemos, mas sabemos aqui que podemos utilizar quem? O cosseno. Cosseno de quem? Do ângulo 57 graus. Quanto que é? Consultando a tabela, nós vimos que é 0,54. Mas de onde que vem esse valor? Veio da razão. Qual razão? Entre o cateto adjacente, que é o BA, né? Aqui a gente chamou de X, mas aqui vamos chamar de BA mesmo. É o BA dividido pela hipotenusa, 100. 0,54 é o valor do cosseno. A gente substitui aqui 0,54, que é igual a o cateto adjacente, que é o segmento ali BA, dividido por 100. O 100 está dividindo, passa multiplicando, então nós temos que o segmento BA vai medir o quê? 54. Então a altura ali, 54. Tá aí, prontinho, resolvido aí. Muito bem, no item C ele quer saber aqui, ó, essa medida BD. Então a medida BD é o que a gente precisa calcular, né? Então vai daqui até aqui. Essa medida BD, vamos ver como que a gente faz, ó. A gente conhece esse ângulo aqui, o ângulo beta, que é 20 graus, e o ângulo alfa, que é 40 graus, tá? Além disso, a gente tem essa altura aqui, que é 300. Essa altura mede 300. Então, vejamos. Primeiro, vamos ter que calcular o x e depois calcular o y, tá? Bom, aqui, ó, considerando apenas o triângulo ABC, nós temos um cateto, né, adjacente ao ângulo beta, e nós temos o x, que é o quê? O cateto oposto. Então, nós podemos usar qual razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Pois bem, tangente é a razão. Então, vamos utilizar aqui a tangente. Tangente do beta vai ser igual a cateto oposto ao beta dividido pelo cateto adjacente. Está aqui, ó. Lembrando que o beta é 20 graus e nós temos a tangente de 20 graus, que é 0,37. Então, já vou substituir aqui embaixo, ó. Tangente de 20 graus vai ser igual a x sobre 300. Tangente de 20 graus, nós vimos ali que é 0,37. Esses valores foram dados, tem uma tabela lá no exercício. E aí é só calcular o x, não é isso? Então, o 300 está dividindo, vai passar multiplicando. Nós encontramos um x igual a... Vou colocar aqui na frente. Aliás, vou colocar aqui embaixo. Nós encontramos um x igual a 300 vezes 0,37. Quanto que vai dar isso aí? Bom, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. Vai o 2. 3 vezes 3, 9. Com mais 2, 11. Com mais 2 zerinhos aqui, ó. Então, 2 zerinhos. Anda aqui 2 casas. Então, é 111. 111 é a medida x. Agora, vamos calcular a medida y. Então, vejamos aqui, ó. Temos que calcular aqui o y. O y é o cateto oposto ao ângulo alfa. Oposto ao ângulo alfa. O alfa vale 40 e tá aqui, ó, as medidas das razões trigonométricas do 40, né, do alfa. Então, o que nós temos? Temos um cateto adjacente e precisamos aqui do cateto oposto. Então, de novo, vamos utilizar quem? A tangente do ângulo alfa. Então, nós temos que a tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o 300. E aí nós teremos o seguinte: o ângulo alfa, na verdade, é 40 graus, né? Então, nós temos tangente de 40 graus, que é igual a y sobre 300. E tangente de 40 graus, olhando aqui na tabela, ó, é 0,84. Então, nós temos aqui 0,84, que é igual a y dividido por 300. 300 passa multiplicando, nós teremos que um y é igual a 300 vezes 0,84. Bom, daí nós tiramos que o y é igual a quanto? 3 vezes 4, 12, vai 1.
3 vezes 8, 24, com mais um, 25. 252. 252, tá aí. Portanto, ó, BD vai ser a soma de x, que é esse segmento aqui, ó, AB mais AD. Então, BD vale x mais y. Então, podemos agora finalizar o exercício, né, com a resposta. E a resposta qual que é? Que o BD é igual a x mais y. O x é 111 e o y é 252. Portanto, o segmento BD mede 363, tá? Então tá aí, resolução do item C. E se você tá entendendo alguma coisa, mano, se inscreve, né? Deixa o likezinho, suas dúvidas nos comentários e ajuda, me ajuda, mano, me ajuda. Quero que o canal atinja mais pessoas e ajude mais gente aí que não tá entendendo nada do caderno do aluno e desse negócio aqui do aprender nunca também, que ah, não, esse aqui é do caderno do aluno, né? Tá certo, esse é do caderno do aluno. Então é isso. Muito bem, atividade 12. Seja o triângulo ABC retângulo em B com BAC igual a 15 graus e D pertence a AB, tal que ADC igual a 150 graus. Sendo BD 400 centímetros, qual o valor de AC? Bom, muito bem. Aqui muita gente teve dificuldade para interpretar, né? Então aqui, ó, triângulo ABC. Então o que é o ABC? ABC é o nome do triângulo, certo? O triângulo ABC. Ele é retângulo em B, quer dizer o quê? Que o ângulo reto está no vértice B. Simples assim. O que mais? BAC com chapeuzinho no A significa que o ângulo que está no vértice A mede 15 graus. E o ponto D pertence ao segmento AB. Tal que o ângulo D, ou seja, o ângulo que está no vértice D, né, ADC, mede 150 graus. E o segmento BD é igual a 400 centímetros. Ele quer saber o valor de AC. Então, vamos construir a figura. Bom, ele disse que o triângulo é retângulo no vértice B. Se eu coloquei o ângulo reto aqui nesse vértice, portanto, esse é o meu vértice B. O que mais? ABC, certo? Então, se o ângulo A é 15 graus, então nós temos que esse ângulo aqui vai ser de 15 graus, tá? Vértice A. Por que vértice A? Porque esse aqui é menor que aquele lá. Eu acho que esse aqui é o agudo, né? Se esse ângulo aqui é 15 graus, pela regra da soma dos ângulos internos, que tem que dar 180, se aqui é 15 graus, o ângulo desse vértice aqui só pode ser quanto? A soma tem que dar 90, porque já tem 90 aqui no ângulo reto. 15 mais quanto que dá 90? 75 graus. Pronto. O que mais agora? Tá falando aqui o seguinte, ó. Tem o ponto A, o ponto D pertence a B, tal que BAC mede 150 graus. Vamos ver aqui. Se aqui é o A, aqui é o B, aqui só pode ser o C, né? Então, nós temos ponto DAC, DAC. Então, isso aqui, ó. Vamos fazer um segmento aqui, que é o nosso ponto D, ó. Pertence aqui ao segmento AB, não é isso? Vamos ver aqui de novo. Exatamente, o D tá aqui, ó. Pertence aqui ao segmento AB. E ele vai para o vértice C, ó. Tá? Então, pronto. A parte mais difícil é o quê? Interpretar o problema, né? Identificar aqui a figura que representa a situação do problema. Muito bem, esse ângulo aqui foi dado, né? 150 graus. Pronto. E ele quer saber o que mesmo? A pergunta é quanto... Ah, aliás, aqui tem mais uma informação. Aqui é BD vale 400. Ele quer saber o AC. Então, quer saber essa medida aqui que eu vou chamar de... Adivinha? De X. AC, mede X, tá? Então, o que é o AC? É a medida X. E o BD vale 400. Deixa eu ver se é isso mesmo. BD 400. É isso aqui, ó. Esse segmento aqui é 400. Fechou?
Fechou. Agora é o seguinte, mano. Aqui a gente vai aplicar vários conhecimentos. Olha só, primeira coisa, ó. Esse ângulo de 150 aqui, se a gente considerar o triângulo BCD, esse 150 aqui é um ângulo externo. Então, esse 150 aqui é um ângulo externo ao BCD, certo? Ao triângulo BCD. Teorema do triângulo externo, a soma do... Aqui, ó, esse externo, a soma dele é esse mais esse, ó, a soma dos outros dois não adjacentes a ele. Além disso, a gente poderia completar aqui o meio círculo, né? A meia volta ali, ó, significa que esse ângulo aqui, que é o suplemento, somando os dois dá 180. Então aqui, ó, já descobrimos que é 30 graus, tá? O teorema do ângulo externo diz que é o seguinte, ó, a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, sem ser o que está do lado, é os outros dois, esse que é 90 e esse aqui, tem que dar 150, tá? Então, ficou fácil, né? Ó, se aqui tem 90 e a soma com esse aqui tem que dar 150, portanto, esse daqui só pode ser quanto? 60 graus. Além disso, né, se esse aqui é 30, a soma dos três aqui tem que dar 180, então, realmente, 30 mais esse aqui tinha que dar 90 mesmo. Portanto, ó, nós temos aqui esse ângulo aqui, ó, não confundir com 75, tá? Esse ângulo aqui, 60 graus. Fechou, né? Temos aqui um triângulo retângulo, podemos utilizar as razões trigonométricas para descobrir as medidas dos lados. A gente quer saber esse lado aqui, ó. Se a gente descobrir esse, podemos usar aqui a tabela, né? Mas acho que não vai ser o caso de usar a tabela, porque aqui é um outro exercício. Então, vamos supor que nós não tenhamos aí a tabela com esses ângulos aqui, tá? De 15 graus e tal. Então, vamos fazer o que dá, vamos ver o que dá para fazer. Olha lá. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, essa medida aqui, chamar de Y, tá? Medida BC. Para isso, ó, temos um cateto adjacente, certo? Se a gente usar o 30 graus, ou nós temos um cateto aqui, ó, oposto, se a gente usar o 60 graus. Ou de qualquer forma, nós sabemos o quê? São ângulos notáveis, então nós temos que conhecer o seno e o cosseno deles, tá? Além disso, a tangente também, né? Seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui, porque são notáveis. Então, se você esqueceu, vou fazer aqui novamente a tabelinha, certo? Tabelinha aqui com 30 e com 60 só. 30 e 60 graus. Bom, então vamos lá. Seno de 30 graus, quanto que é? Seno de 30 graus é meio, 1 sobre 2. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? O cosseno é só você copiar as duas de cima invertido, né? Então aqui virou raiz de 3 sobre 2 e aqui virou meio. E a tangente? A tangente é a razão entre os dois, tá? Então tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Acabou, tá? Essa tabelinha você tem que decorar. Talvez não, mas é bom decorar. Muito bem, então o que a gente precisa fazer aqui, ó, usar a razão trigonométrica correta para a gente encontrar o y. Então, qual que a gente vai usar? Vamos usar, deixa eu ver. Pode ser tangente. Tangente, vou usar tangente, tá? Então, vou analisar aqui, ó, tangente usando quem? 60 graus. Então, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto aos 60 graus, que é o 400, dividido pelo cateto adjacente aos 60 graus, que eu chamei de y. Tangente de 60 graus está aqui na tabelinha, ó, raiz de 3. Então, nós temos aqui raiz de 3 é igual a 400 dividido por y. O y está dividindo, passa multiplicando. Então, nós temos que o y é igual a 400. E aí, o raiz de 3 estava multiplicando o y, vai passar dividindo 400. Você pode deixar assim ou você pode fazer o quê? Racionalizar, né? Ó, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso aqui, na verdade, é 1, né? Então, não muda o resultado, não altera, mas a gente consegue eliminar a raiz de baixo. Então, fica 400 vezes raiz de 3 dividido por 3. Essa é a medida y. Essa medida aqui, ó, BC, 400 raiz de 3 sobre 3. Bacana.
Agora podemos usar essa medida aqui, ó, para descobrir o cateto BA. Para descobrir o BA. Descobrindo o BA e tendo o BC, nós usamos aí Pitágoras para descobrir o X, tá? Pode ser também, mas não vamos usar Pitágoras porque aqui o assunto é razões trigonométricas. Então vamos usar só razões trigonométricas. Vamos lá, nós temos agora o lado BC. E nós temos o ângulo, que ângulo nós temos aqui? Deixa eu ver, que dá para ajudar. Nós temos aqui o ângulo de 15 graus. 15 graus. Bom, aí nesse caso a gente vai precisar de uma coisa chamada soma de arcos. Soma de arcos, que aí vai complicar mais a nossa vida. Então não vou usar isso não. Vou usar soma de arcos não. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos analisar essa figura aqui, os ângulos internos dela, ó. O que acontece? Se aqui nós temos 60 e a soma tem que dar 75, significa o quê? Que esse pedacinho aqui, ó, é 15 graus. Se esse pedacinho aqui é 15 graus, significa o quê? Que esses dois lados aqui, ó, esse lado, o lado DC e o lado DA, tem a mesma medida. Tem a mesma medida, tá? Então aqui nós temos, ó, 15, 15. Esse ângulo aqui, 15 graus também. Então, esses dois lados têm a mesma medida. Daí, já simplifica mais nossa vida, né? Já simplifica bastante a nossa vida, porque ó, a gente vai descobrir esse daqui e depois descobrir esse daqui automaticamente, porque são de mesma medida. Vamos lá, então. Então, isso aqui é a hipotenusa do BCD, tá? Então, a gente está interessado na hipotenusa. Você pode usar tanto o seno quanto o cosseno, que são as razões que utilizam a hipotenusa. Tangente não entra em hipotenusa, então não nos interessa. Vamos usar aqui, deixa eu ver. Pode ser o seno de 30 graus. Interessante. Vou usar o seno de 30 graus, hein? Ou o cosseno de 60, tanto faz. Vamos lá. Seno de 30 graus. Já usei. Vamos usar o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, que é meio, né? É igual ao cateto oposto ao 30 graus, ou seja, 400 raiz de 3 sobre 3, dividido pela hipotenusa, que não sabemos quanto que é. Vou chamar essa hipotenusa aí de H. Então aqui substituindo o seno de 30 graus por 0,5, né? Porque é 1 sobre 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,5. Isso aqui é igual a 400 raiz de 3 sobre 3. Lembrando que já podemos aqui fazer o quê? Passar esse H que está dividindo, multiplicando aqui o meio, né? E depois fazer a mesma coisa com o meio, que está multiplicando, passa dividindo. Então nós teremos que o H vai ser igual a meio dividido 400 raiz de 3 sobre 3, vai dar o dobro, né? Vai dar o dobro de 400, vai dar 800 raiz de 3 sobre 3. Bom, tá aí. Então, nós temos aqui a medida, ó, 800 raiz de 3 sobre 3. Então, aqui também vai ser quem? 800 raiz de 3 sobre 3, porque tem a mesma medida. Bom, daí agora, né, só fazer continha, cara. Pegar aqui, ó, aplicar Pitágoras. Podemos aplicar Pitágoras. Por que Pitágoras? Porque é mais fácil do que usar soma e diferença de arcos, tá? Que vocês não viram ainda. E eu acho que não vai ter também primeira série não vê, talvez. Enfim, vou usar Pitágoras, vocês já estão habituados com Pitágoras, tá? Temos aqui, ó, essa medida. Temos essa, queremos a hipotenusa. Então vai ficar assim, ó. Bom, agora que eu já dei uma organizada aqui no negócio aqui, vamos ver o que dá para fazer. Então vou usar Pitágoras, tá? Porque aqui no caso 15 graus nós não conhecemos essa razão aqui, tá? A razão trigonométrica de 15 graus não conhecemos. Então vamos tentar fazer sem usar calculadora nem nada. Então por isso vamos usar Pitágoras. Vamos lá. X é a hipotenusa. Então nós temos x ao quadrado. Vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então nós temos ali, um cateto é 400 raiz de 3 sobre 3.
isso aqui elevado ao quadrado. O outro cateto vai ser tudo aquilo ali, ó. Ou seja, o 400, que é esse segmento BD, mais 800 raiz de 3, mais 800 raiz de 3 sobre 3, elevado ao quadrado, tá? Depois eu vou ver se tem um jeito mais simples de fazer, tá bom? Acho que o mais simples seria usar a calculadora aqui, né? Para 15 graus, mas vamos ver. Porque aqui não tem nada demais, né? Pitagorias aqui, ó, de boas. Então vamos lá, x ao quadrado. Aplicando o quadrado aqui, nós temos 400 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado fica o 3 fora do quadrado. 400 vezes 400 vai dar 1.600, né? Ou 16.000. 16.000. Vai dar 16.000. Então, 16.000 sobre 3. Aliás, 16.000 vezes... Aí o 3 sai da raiz, aqui fica 9. Vamos lá, vai. Então, o que eu estou fazendo, ó. 400 ao quadrado. Dá 4 ao quadrado dá 16. Com mais 4 zeros. 160.000. Tá? Aí você tem que multiplicar aqui por 3 e dividir por 9, né? Porque 3 ao quadrado dá 9. Depois, aqui no outro parênteses, nós temos 160.000, né? Que é o 400 aqui ao quadrado. Aqui no caso teria que aplicar aqui o produtos notáveis, né? Para não precisar fazer isso, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, colocar em evidência 400 que multiplica... Então, coloquei em evidência isso aqui, tá? Vou colocar em evidência aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 400 que multiplica 1. De qualquer jeito não vai dar, né? Ficaria 1 mais 2, né? 1 mais 2. Raiz de 3 sobre 3. Elevado ao quadrado. Vamos deixar assim, acho que dá uma simplificada. Tá bom, tá bom. E aí como é que fica isso aí, mano? Vai ficar x ao quadrado, que é igual. Isso aqui dá para dar uma simplificada aqui, ó. 160.000 dividido por 3 mais... Isso aqui, quanto vai dar isso aqui? Vai dar muito grande esse valor. 160.000 que multiplica isso ali ao quadrado. Quadrado do primeiro, 12 do primeiro, segundo, quadrado do segundo. Tá chatão nesse caminho aqui. Cara, tô com preguiça de fazer por essa estratégia aqui, tá dando mau trabalho, mano. Vamos ver aqui a calculadora aqui, ó. Calcular a razão trigonométrica aí do 15 graus, mano. Acho que é melhor, viu, mano? Isso aí tá bom, mal dor de cabeça. Se fosse um vestibular, né, até ia forçar a mente aqui pra fazer aqui um Pitágoras aí, tal. Mas não é, né, mano? Então vamos usar a calculadora aí, que se foda. Então, rapaziada, vou fazer o seguinte, não vou abandonar essa estratégia aqui, viu, gente? Vou abandonar essa estratégia aqui por quê? Porque tá dando mó trampo e não é o objetivo. O objetivo aqui é você saber usar as razões trigonométricas aí, entendeu? O caderno do aluno não vai exigir isso aqui de você. Isso aqui, se fosse vestibular, você teria que fazer, tá? Isso aqui, ó, dá um jeito de descobrir quanto que é o seno, cosseno ou a tangente de 15 graus, né? Então aí você vai ter que estudar o quê? Soma e diferença de arcos, né? Que aqui no caso dá pra gente fazer aqui, ó, para descobrir 15 graus. Se você quiser, por exemplo, a seno de 15 graus, né? Teria que fazer assim, ó, seno. Se fosse pra gente calcular aqui, teria que fazer seno de quem? De 45 graus menos 30 graus. Isso aqui chama, ó, diferença. Seno da diferença de dois arcos. Tá? Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Só que não é o caso aqui da gente ver isso aqui agora. Deixar quieto. Eu vou deixar aqui como dica para você estudar, hein, mano. Dá uma bisoiada nisso aqui que vale a pena, vale a pena. Bom, como eu disse, né? Aqui eu fui por Pitágoras aqui porque eu não queria usar calculadora nem nada, né? Mas como não é objetivo aqui, então vamos usar a calculadora que se, né? Que se dane aqui, ó. Então agora que nós descobrimos o BC...
Tá? Descobrimos o BC, queremos saber a hipotenusa e nós temos aqui o 15 graus. Então, vou montar a razão seno. Seno de 15 graus é igual ao cateto oposto, que é 400 raiz de 3 sobre 3 dividido pela hipotenusa que eu chamei de x. O x está dividindo, passa multiplicando. Então, nós teremos que o x é igual a 400 raiz de 3 sobre 3 dividido pelo seno que estava lá em cima, veio para baixo. Seno de 15 graus. Vou deixar assim, tá? Porque eu vou fazer isso aqui tudo na calculadora, para dar o valor exato, tá? Jogando na calculadora aí, cara, você vai chegar num x igual a quanto? Vamos ver aqui. Ao vivo e a cores, nesse exato momento. Eu vou montar, como a minha calculadora aqui é científica, tá? Então dá para montar a conta do jeito que tá ali, ó. Vamos pegar aqui, ó. Abre parênteses, 400 raiz de 3 dividido por 3. Tudo isso aí dividido por seno de 15 graus. Chegamos ao valor de 892,3 aí. 892,3 centímetros, né? Porque tá em centímetro, eu acho. Se eu não me engano, tá em centímetros aí. Então, desculpa aí, mano. Fui ali, ia dar uma trampo, uma questãozinha besta dessa aqui. Não vale a pena, não. Tá? Mas fica a dica aí, ó. Dá pra você ir por Pitágoras aí também. Se, né? Numa prova aí, você tem que ter uma carta na manga. Você tem que ter ferramenta pra você usar, resolver o problema, chegar no resultado e faturar o ponto aí, se for o vestibular, se for o Enem da vida aí. É isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like aí. Comentário, dúvidas. Aciona lá no Telegram. Tem o link aí na descrição. Rede social também. Tá tudo lá. Tamo junto. É nóis.